Não deu para dizer nem misericórdia? Então fique mudo mesmo. Contanto que você esteja aqui ainda prestando atenção. O irmão Joãozinho das Candongas, ele ora por todo mundo, ele é poderoso, ele tem revelações que ninguém tem. Ele está numa estirpe diferenciada de crente, ele está num grau diferenciado. Ele é um crente nível Herd, Max, Super Power. Eu sou um Harris novo convertido, estou aprendendo ainda. Já observou que a gente categoriza? E aí Paulo vai observar isso, ele vai continuar dizendo: embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está dizendo, tem um problema, eu tenho glórias em Deus, mas não vai fazer vantagem orgulhar do que Deus está fazendo na minha vida. Vamos em frente, verso 2. Conheço um homem, e aí ele começa a falar na terceira pessoa de si mesmo. Você já ouviu alguém conversando assim? É muito estranho, irmãos. Ele chega falando de si mesmo, mas chega falando na terceira pessoa. Isso já é uma característica do orgulhoso, e eu acho que ele fez isso de propósito no escrever a carta. Conheço um cara, ele está falando desse cara. Eu também lembrei da música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. E ele está falando na terceira pessoa, mas está se referindo a si mesmo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Teologicamente, alguns teólogos, eu prefiro caminhar com esse pensamento teológico, acreditam que há um primeiro céu, a atmosfera, é o céu onde nós respiramos. Existe um segundo céu chamado cosmos, onde estão os planetas, tá? Que é após a atmosfera, né? Que seria no espaço sideral. E existe um terceiro céu, que é o lugar onde Deus está, onde estão os anjos, onde está a glória de Deus manifesta. Esse lugar que diz, eu vou morar no céu. Você não vai morar na atmosfera e nem no cosmos, você vai morar nesse lugar que Paulo disse que esse cara foi, e ele está falando dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe, ou seja, ele não tinha a revelação completa. Ele visitou um lugar, ele não sabe se foi um sonho, ele não sabe se ele foi desmaiado, ele não sabe se Deus pegou ele em espírito e levou em corpo lá, ele não sabe explicar, ele só sabe que ele foi num lugar que ninguém nunca foi. Verso 4. Mas sei que esse homem, isso, me ajuda aí, agora vocês foram mais rápido que eu. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Agora sim, o 4. Foi arrebatado ao paraíso, e aí agora ele disse que o terceiro céu é o paraíso. E ouviu palavras inexprimíveis, ou seja, eu conheço coisas, esse cara conhece coisas que vocês não conhecem, que não dá para expressar com palavras, que não dá para fazer uma redação, que não dá para fazer um desenho. Isso é uma coisa inexprimível, uma coisa que não dá para expressar, as quais não é concedido ao homem comentar, ele não podia nem falar delas. E vamos para frente, porque até agora ele está só se gloriando. Nesse homem me orgulharei. Ele está dizendo, eu tenho um orgulho gospel, eu tenho um orgulho evangélico, eu tenho um orgulho crente de ter ido nesse lugar. Em outras palavras, ele usou esses primeiros versos da sua carta, nesse capítulo, para dizer assim, eu sou o cara. E aí ele vai dizer assim, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. E aí começa a ter uma situação complicada. Ele está dizendo, eu tenho orgulho de ter ido no céu, mas eu tenho fraquezas. Deixa eu dizer uma coisa para você, todo mundo tem fraquezas. Todo super-herói tem uma fraqueza. Todo super-herói tem um arqui-inimigo. Já observou isso? Quem era o arqui-inimigo do super-homem?
Quem lembra? Lex Luthor. E o Lex Luthor queria vencer o super-homem e sabia a fraqueza do super-homem. Qual era a fraqueza do super-homem? Kryptonita. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Em Deus você é um super-homem, mas todo super-homem tem um arqui-inimigo. Quem é o arqui-inimigo do crente? Quem é o arqui-inimigo do crente? Tem 3 respostas. Por isso que vocês se confundiram. Você mesmo, o que está à sua volta, as circunstâncias, o mundo, o secular e o diabo. E essas 3 coisas vão te levar para o pecado, que faz a sua resposta estar correta. E qual é a criptonita que te faz pecar? Algumas pessoas vão ter a criptonita do dinheiro, vão ter dificuldade com o dinheiro. Vocês já ouviram histórias de pastores que estavam no auge do ministério, no auge do desenvolvimento do evangelho, e de repente houve um escândalo porque aquele pastor roubou a igreja, roubou o dinheiro da igreja. Você já ouviu uma história assim, amém ou não? Você já ouviu uma história de algum homem, um evangelista, um pregador? Eu me recordo de a gente gostava muito de ouvir ele, Jimmy Swaggart, lembra? Só os mais antigos, de novo, né? Eu estou pregando para os velhos, parece, né? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi um grande evangelista norte-americano e há algumas décadas atrás seus programas eram televisionados, até que saiu uma notícia. Alguém filmou Jimmy Swaggart com uma prostituta dentro do seu carro, tendo relações. E aí o ministério de Jimmy Swaggart foi todo comprometido por causa da sua criptonita, da sua fraqueza. Se você procurar lá Jimmy Swaggart, lá no Instagram, você vai ver, ele é vivo ainda hoje, ainda desenvolve um ministério. Ele pediu perdão, ele se arrependeu, mas nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais foi do mesmo jeito. Alguns têm dificuldade com a fama. Alguns têm dificuldade. Você já viu aquele pastor que ele é sensacional e que todo mundo gosta das suas palavras, gosta das suas pregações? Ainda esses dias, eu acho que foi no domingo, a gente estava conversando aqui. A impressão que a gente tem é que Deus está abatendo as estrelas gospel. Você já parou para observar isso? Todo dia explode alguma coisa, todo dia tem um escândalo, todo dia alguém que é midiático no meio gospel, no meio evangélico, parece que está como uma estrela cadente caindo, parece que Deus está abatendo os soberbos e está preservando os anônimos. Deus está tratando o orgulho. Pastor, mas a gente aqui nessa cidade pequena do interior do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais, com pouca população, onde todo mundo conhece todo mundo, onde todo mundo fofoca da vida de todo mundo, onde a gente tem uma vidinha pacata, com poucas coisas, a gente tem tempo, a gente tem condições de viver orgulho cristão? Sim. Cuidado com o orgulho cristão. Eu já contei essa história para vocês uma vez. Eu preguei um sermão e era costume a gente ir para a porta, pegar na mão dos irmãos, e eu fui cumprimentando as pessoas, e um irmão passou por mim e disse assim: pastor, que palavra, você prega demais, rapaz, como é que você tirou isso da palavra, que sermão, meu Deus, Deus te usa poderosamente. E eu respirei aquela soberba, eu respirei aquele orgulho, e comecei a me achar o cara, o pregador. Fui para casa pensando, caraca, eu preguei mesmo, né? Preguei muito. Pô, que palavra, até eu, deu vontade de eu mesmo me converter com a pregação que eu preguei. Uau, eu sou o cara. Na manhã seguinte fui fazer a minha devocional. Toda devocional que eu faço eu anoto, eu faço anotações. E geralmente dessas anotações nascem os sermões. Naquela manhã eu não conseguia anotar nada. Tinha o próximo culto, que na ocasião era quarta-feira. Eu fui sentar para preparar um esboço, não tinha nada. Eu folheava as páginas da Bíblia, eu lia, parecia que eu estava lendo o jornal de ontem. Deus parou de falar comigo, e a sensação que eu tive é que Ele estava dizendo assim: tu não é o cara, então se vira. Se vira sem a inspiração do meu espírito, se vira sem a iluminação do meu espírito, se vira sem o rema que é meu e não é seu. E eu fiquei por muito tempo, irmão, pregando sermões velhos, sem inspiração do Espírito Santo, frio.
terrível, até que eu cheguei diante do Senhor e disse: Senhor, pelo amor de Deus, coloca de novo letra na minha Bíblia, coloca de novo unção no meu pensamento, na minha mente, coloca de novo fogo no meu coração, porque eu não consigo viver dessa forma. Aí ele disse assim: então leia esse texto aqui. Ele me levou para aquela palavra que diz assim: Deus resiste aos soberbos, Deus abate os orgulhosos. Nesse homem me orgulharei. Ele falando do cara que tinha ido no terceiro céu, na terceira pessoa. Esse cara era ele mesmo, mas não em mim mesmo. E agora ele se contradiz, dizendo: a não ser nas minhas próprias fraquezas. Verso 6: ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato. Ele está dizendo: eu tenho com o que ser soberbo, eu tenho com o que me gloriar, eu sei aonde eu sou bom, e isso não é pecado. Porque se Deus te deu ferramentas, se Deus te deu entendimento, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu expertise em áreas, é porque Ele quer te usar nessas áreas. Não é mentira que quem prega, prega, quem canta, canta. Você sabia de uma coisa? Tem gente que não pode colocar naquela porta, porque ele não sabe receber pessoas. Agora tem gente que volta na igreja não por causa de uma mensagem, de um sermão, ou por causa das músicas bonitas. Ele volta por causa de um abraço que recebeu e um sorriso que recebeu lá na porta. E isso Deus dá para algumas pessoas, e essas pessoas precisam exercer orgulhosamente essa função. Você está aqui, amém? Entende isso? Não é pecado você saber o seu lugar, não é pecado você saber o que você faz bem, não é pecado você saber que precisa fazer para Deus aquilo que Ele te ensinou a fazer bem. Mas aí ele diz assim: não seria de fato insensato, ou seja, eu posso fazer, porquanto estaria narrando verdades, não é mentira. O Felipe cozinha mal, isso é verdade? Isso é mentira, irmãos. Hoje tomei um café com eles, eu acho que não foi ele que fez, acho que foi a Bruna. Mas tinha um bolo lá de aipim, com coco. Jesus! Não adianta dizer. Pastor Jorge é um bom pedreiro. Ele é bom no que faz. Daniel é professor. E ele é bom no que faz. Léo é mecânico e ele faz com qualidade, destreza, o que trabalha, o que desenvolve. Pedro é um excelente dentista. Ele é bom. Agora, na hora que ele começa a dizer assim: eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Você está aí? Porquanto eu estaria narrando a verdade. Vamos continuar ali no 6. Contudo, mas todavia, entretanto, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de por mim, ou de mim pode ouvir. Ou seja, você está vendo uma coisa, mas você não está vendo tudo. É isso que Paulo está dizendo. Todo mundo que é bom tem uma criptonita. É isso que Paulo está dizendo. Alguém disse, eu não recordo quem foi. Talvez você tenha feito uma ideia de mim. Deixa eu dizer para você, eu sou bem pior do que você imagina a meu respeito. Deus é quem sabe o perigo que eu sou. Deus é quem sabe o difícil que eu sou. Deus é quem sabe as criptonitas que eu preciso vencer todos os dias. E para impedir, e agora eu quero que você preste atenção, porque a gente vai chegar nesse lugar de orgulho versus graça, ou melhor, graça versus orgulho. E para impedir, Deus vai te impedir de se orgulhar. Deus vai impedir você de se achar. Deus vai impedir de você achar que você é o cara. Deus vai fazer isso com você. Preste atenção nisso. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, agora ele revelou na carta que o cara era ele. Ele agora disse: esse cara sou eu. E para Deus impedir que eu me ache esse cara,
foi-me colocado um espinho na carne. E aí ele vai falar sobre o primeiro arqui-inimigo, a carne, as minhas vontades, os meus desejos. Você tem mais vontade de ler a Bíblia ou rolar a tela de celular? Isso não tem a ver com o diabo, isso é a sua carne. Você fica mais confortável fazendo um jejum ou maratonando uma série? Isso não tem a ver com o diabo, isso tem a ver com suas vontades, com o seu eu, com a sua antropocentralidade, o homem no centro, o homem no centro, o meu eu é o principal. Para que eu não me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, segundo o arqui-inimigo, o próprio diabo. Ei, irmão, olhe para mim, eu quero te dizer uma coisa, o diabo quer te pegar, ele não desistiu. Me ajude a pregar, acorda alguém aí do teu lado, diga para ele, ei, o diabo quer pegar você. Ei, o diabo quer te pegar. Olha a leitura de Paulo, ele está dizendo, o meu problema é na minha carne, é como um espinho. Você já teve um espinho? Aqui na roça eles usam um nome diferente, como é que eles chamam quando entra uma coisa no pé? Um estrepe. Entrou um estrepe no pé, ou na mão, quando você está lá na roça trabalhando. Você já andou com um estrepe no pé? Você já andou com um espinho no pé? Como é que você faz? Você não anda direito, você não desenvolve direito, você precisa resolver aquilo. Mas para pensar, o que Paulo está dizendo é que tem algo fincado nele, que não vai poder sair, porque se sair ele vai se achar o cara. Então é melhor manter o espinho enfiado na carne. É a criptonita. Deus está dizendo, vou manter sua criptonita perto de você, para você não se achar o super-homem, que você fica mais fraquinho e você vai andar na minha linha. Pastor, o senhor está dizendo que na hora que o nariz empina, Deus vai e quebra? E Ele vai usar o que Ele quiser para fazer isso, porque Ele é Deus. E Ele usa até o diabo a serviço dEle. E deixa eu te dizer, isso é graça. Deus permitiu que pessoas ficassem enfermas por graça. Deus permitiu um espinho na carne de Paulo por graça. Deus permitiu que pessoas fossem atormentadas por circunstâncias por graça. A graça às vezes vai fazer um caminho de desgraça. Uau, pastor, isso é uma heresia. Não, preste atenção no que eu estou te dizendo. Para você ler o capítulo 42 de Jó, quando ele diz, antigamente eu te ouvia apenas, mas agora eu consigo te ver com os meus olhos. Ele precisou passar por um momento em que ele precisou raspar a própria pele, as feridas da sua pele com cacos de telha. E sabe quem autorizou isso para o diabo? Foi o próprio Deus, diz a palavra. E você vai chegar em uma coisa muito semelhante no finalzinho dessa palavra. Para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, para eu não ser o cara, não ser o crentão, nós estamos falando de apóstolo Paulo, não é de qualquer boca amarela por aí não. Foi-me colocado, não foi um acidente. Toma esse espinho aí, para você aprender que você é um comedor de feijão igual todo mundo. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Tem uma versão que diz que esbofetear. Ele lutava com aquilo todo dia. Alguns teólogos vão dizer que ele tinha inclinações homossexuais.
Alguns outros vão dizer que ele tinha dificuldade porque Paulo se manteve celibatário, ele não casou. Ele tinha dificuldades em relação à sua sexualidade, ao sexo oposto. Alguns outros vão dizer que se tratava de uma enfermidade. Ou seja, isso tudo é coisa da cabeça do teólogo, né? São especulações. Mas a Bíblia só diz que era um espinho e que ele sentia como se fosse um mensageiro do inferno. Aquilo atormentava ele, e ele entendeu, a ponto de escrever uma carta para uma igreja problemática, dizendo para eles: isso é para vocês entenderem como Deus trata o orgulho com graça, uma graça que machuca. Dá para dizer amém não? Dá para dizer misericórdia? Se não der para dizer nem amém nem misericórdia, fala igual o carioca. Fala, caraca. Já viu o carioca quando vê uma coisa diferente? Fala, caraca. Verso 8. Estamos terminando. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor que o removesse de mim. Ele está falando sobre a insistência para que ele se livrasse daquele problema. Mas o que Deus fez? Verso 9: por 3 vezes eu pedi que o Senhor me tirasse isso. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te basta. Olhe para cá. Se você pegar esse pedacinho, você pode ter dormido o resto da palavra. Se esse pedacinho aqui você pegar, você vai pegar tudo. A graça é suficiente para resolver o problema da tua arrogância, para resolver o problema do teu orgulho, para resolver o problema do espinho, para resolver o problema de Satanás, para resolver todos os outros problemas. A graça é suficiente, ela basta. Mas nós vivemos numa geração que só graça não é suficiente. Eu preciso de um culto emblemático, eu preciso de um culto performático, eu preciso de luzes, eu preciso de fumaça, eu preciso que alguém grita agora, eu preciso que alguém diga, pule agora nós vamos dar uma cambalhota santa, e uau! Você não precisa de nada disso. Essas coisas são consequências de ter sido alcançado pela graça. Quando a graça me alcança, toda desgraça vai embora. E a palavra desgraça, que aqui no interior peculiarmente é considerada como um palavrão, ela só significa estar fora da graça. Desgraça. Descarbonizar, tirar a carbonização, não é isso que você faz lá? Descarregar, ou seja, aquilo que foi carregado, a gente vai tirar a carga. Graça, tirar a graça, desgraçar. Entendeu a analogia da língua portuguesa? Então, a graça de Deus, ela tem o poder de nos livrar de toda a desgraça. A Bíblia diz que maldito seja aquele que for pendurado no madeiro. O que Jesus fez? Ele pegou a maldição que era para mim, carregou no madeiro, levou com ele, ele se fez maldição no meu lugar. Ele disse, deixa comigo, eu rasgo a cédula de acusação contra você, eu pago a conta. A expressão que ele diz no Calvário, está consumado, traduzida etimologicamente significa, está pago, eu paguei a sua conta, eu paguei o seu pecado, eu resolvi o problema do espinho, do diabo, da morte, do mundo, do inferno. Eu liberei graça sobre a tua vida. E por que é que você ainda precisa viver numa desgraça de vida, preocupado com o que vai acontecer amanhã ou com o que aconteceu ontem? O ontem ele diz, eu já não me lembro mais. A gente é que lembra. E o amanhã ele diz, pertence a mim, basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo, eu sou suficiente. Aleluia. Entretanto ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder, a palavra poder aí é a mesma de Atos 1:8, dínamos. O dinamismo que eu desenvolvo na tua vida, a pressão que eu vou desenvolver a partir de você, é a mesma raiz de dinamite, explosão, dínamos. Quem lembra da bicicleta que tinha um farolzinho, mas não era pilha? Ele era movido quando a pessoa pedalava. Quanto mais pedalava, mais o farol acendia.
A vida do homem de Deus, da mulher de Deus é exatamente isso. O power de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele se manifesta à medida que eu experimento graça. E experimentar graça dá trabalho, precisa pedalar na vida com Deus. Quanto mais eu pedalo na vida com Deus, aquele dinamozinho roda na roda e o farol acende. E aí ele chama a gente de luz do mundo. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. O que é aperfeiçoar, irmãos? Melhora um pouquinho hoje, melhora um pouquinho amanhã, melhora um pouquinho depois da manhã, semana que vem um pouquinho melhor. Mas se aperfeiçoa em quê? Nos meus orgulhos? Nas minhas expertises? Naquilo que eu sou o cara? Não, naquilo que eu sou ruim. O poder de Deus trabalha nas minhas falibilidades, porque o que eu não posso, Ele pode. O que eu não suporto, Ele vem e me dá força. Aonde eu não aguento, Ele vem e me dá suporte. Aonde eu estou derrotado, Ele vem e me dá vitória. Quando eu não estou suportando, Ele vem e segura para mim. Isso é graça. Sendo assim, de boa vontade, e aqui ele termina de uma forma maravilhosa. Sendo assim, de boa vontade, ou seja, eu estou de boa, trazendo para uma versão ultra super atualizada. Sendo assim, eu fico de boa e vou me gloriar nas minhas fraquezas. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou mais o cara porque fui no terceiro céu. Eu sou o cara porque tenho um espinho que Deus resolveu não tirar de mim, para eu não me achar o cara. A fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Graça é uma condição. Quando eu estou em graça, debaixo da graça, eu consigo romper com todas as circunstâncias. Vamos andar um pouquinho para a gente concluir e orar. Pode vir para cá, pastor Emerson, ministrar um último louvor para nós. Por esse motivo,